Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira e agora é hora de esporte. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Em Bertioga, nesta quarta-feira, acontecem as disputas de jogos da Confederação Brasileira de Esportes Adaptados à Terceira Idade. As partidas serão nas modalidades de vôlei masculino e feminino e jogos de mesa. O município de Cubatão joga contra Bertioga. Os jogos podem ser conferidos a partir das 9 horas da manhã. O ginásio municipal de Bertioga fica na rua Henrique Montes, sem número, no centro. E por falar em Copa do Mundo, em jogos, os últimos jogos de ontem definiram as quartas de final da Copa do Mundo de 2014. Faltando 3 minutos para o fim do jogo, na prorrogação, a seleção argentina fez 1-0 na Suíça. Um dos que brilharam na partida foi o goleiro suíço Benaglio. E para quem duvidava, a Bélgica venceu os Estados Unidos por 2-1 em uma partida eletrizante, arrancando suspiros do público presente. O goleiro americano Howard foi o grande destaque da partida. Melhor em campo, atuou em 16 defesas, uma marca histórica em partidas de Copa do Mundo. A partida válida pelas quartas de final entre Argentina e Bélgica ocorre neste sábado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 13 horas, né? Bom, hoje não tem jogos da Copa do Mundo. É só a preparação e a expectativa com relação ao jogo de sexta-feira, onde a seleção brasileira vai encarar a Colômbia. Nosso convidado já está aqui no estúdio, é o Daniel Divino Rodrigues da Silva. Daniel, bom dia, obrigado pela sua participação, tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, telespectador. Em nome do Senai São Paulo, agradeço o convite para participar do programa. Obrigado, Daniel. O Daniel, ele é o coordenador técnico do Senai. Daniel, o que significa a coordenadoria técnica do Senai para que o nosso telespectador possa entender? A coordenação técnica do Senai tem o objetivo de estruturar os cursos de acordo com a demanda de mercado. Então, normalmente, os cursos são estruturados para atender a indústria de base do polo industrial de Cubatão, o segmento portuário, ou seja, todas as demandas do setor produtivo, necessariamente você tem que desenvolver uma oferta vinculada para atender às necessidades da empresa. Então, esse é o objetivo da coordenação técnica como todo dentro do Senai São Paulo. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi, como o Senai ele está instalado aqui na cidade de Santos, nós temos o porto, pode ser que o Senai possa oferecer ou ministrar cursos de qualificação profissional, por exemplo, para algum segmento do porto, seria mais ou menos isso? Sem dúvida, né? Não só para o segmento do porto, como para a indústria de base do polo industrial de Cubatão. O Senai, aqui em Santos, ao longo dos seus 57 anos, tem atendido com cursos para a área de eletroeletrônica, área de mecânica industrial, a área de instrumentação, automação e controle de processos e uma série de outros cursos para atender a indústria de base. Hoje, com a ampliação das demandas do setor portuário, também estamos focando para atender esse setor específico, com os cursos na área de logística portuária, os cursos técnico na área de portos, com um foco bastante focado aí para atender essa indústria. Agora, Daniel, me diga uma coisa, a gente sempre vê um grande número de desempregados, não só em Santos, mas em toda a região. E a maioria das vezes esse efetivo de pessoas desempregadas não tem a qualificação. Eu não sei se o Senai tem algum estudo, tem algum número, ou se você pode até ajudar na pergunta que eu vou elaborar. O que falta mais? Pessoas qualificadas ou frentes de trabalho? Muito bem, Douglas. Essa questão da falta de mão de obra qualificada é um tema que o Senai tem estudado com um grau de profundidade bastante interessante. Se nós voltarmos um pouquinho na década de 80, o Brasil, enfim, viveu um momento sem crescimento econômico. Nós ficamos praticamente 30 anos sem saber o que é crescimento econômico. Exato. A indústria paulista registrava os números da ordem de 3 milhões de empregos na indústria paulista. Na década de 90, entramos numa curva decrescente, né, abaixo de 2.700.000. E somente em 2006 conseguimos resgatar o contingente que tínhamos na década de 80. Então, nesse momento, não se falava em falta de mão de obra qualificada, porque, basicamente, as substituições, você não tinha novos postos de trabalho sendo criados e as substituições ficavam vinculadas somente por conta de aposentadoria. Então, não existiam vagas.
quando abria uma vaga de emprego, você tinha uma quantidade grande de pessoas para poder concorrer, então a indústria e as empresas, de uma forma geral, não reclamavam de falta de mão de obra. Sim. Tá certo? Hoje a situação é um pouco diferente, né? Nós temos o Brasil passando por um certo crescimento econômico que faz com que criem novos postos de trabalho e as pessoas que estão trabalhando hoje, muitas vezes encontram outras oportunidades por conta por promoções, por oportunidades diferentes de trabalho que sejam mais interessantes aí para o telespectador, para a própria empresa. Então, por conta disso, as empresas se deparam com essa dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada e preparada. Eu fiz essa pergunta, Daniel, porque nós observamos um crescimento na nossa região, mas um crescimento tímido e aliado ao crescimento tímido, você tem todo o direito de contrapor o que eu estou expondo, um êxodo de pessoas da cidade de Santos por causa do alto poder aquisitivo para as cidades do entorno, seja São Vicente, seja Praia Grande. E a gente não consegue entender o que falta para que haja esse tipo de qualificação. Porque se fala em boom imobiliário e a gente vê, por exemplo, a carência até de trabalhadores na construção civil. A gente fala do pré-sal, a gente vê a falta de engenheiros, de profissionais para poder ocupar essas vagas. E o responsável do escritório da Petrobras, o meu amigo Oswaldo, esteve já aqui no Hora Geral e falando de que quando a Petrobras estiver em funcionamento ali no Valongo, que eles já construíram a primeira torre, não é a Petrobras quem vai admitir, porque para entrar na Petrobras só através de concurso. E sim, são muitas as empresas terceirizadas que irão prestar serviço à Petrobras. Então, essas empresas terceirizadas também, me corrija, precisam de uma mão de obra qualificada para poder atender a Petrobras, por exemplo. Então, eu vejo aqui na nossa região um momento totalmente favorável, um momento positivo, mas o que me preocupa é que essas vagas, a maioria delas poderá ser até completada ou ocupada por pessoas que não são da região, por falta da qualificação. E aí, Daniel, o que a gente mais ouve, tá vendo? Vem o pessoal de fora pegar aqui o nosso emprego. Mas o que falta aí? Mais custos do Senai para atender a população ou um empenho maior das pessoas em se qualificar e aproveitar esse momento que o país está passando e não é diferente aqui na nossa região? Muito bem, Douglas. É um fenômeno interessante porque quando nós desenvolvemos esses estudos para identificar qual que é o real problema que se diz respeito à questão da falta de mão de obra qualificada, uma forma simplista de sinalizar é o aumento da oferta. Aumenta a oferta de educação profissional, você resolve o problema de falta de mão de obra qualificada. E os resultados desses estudos indicam que essa não é a solução, né? A solução, na verdade, nós intensificarmos uma aproximação do setor produtivo com as instituições que desenvolvem educação profissional. Um exemplo nós estamos fazendo, inclusive, o Sr. Oswaldo Kawakami tem sido um grande parceiro aí do Senai para poder direcionar efetivamente quais são os caminhos que o Senai tem que trilhar para que todo investimento aqui na região de Santos seja um investimento efetivo, para que você não simplesmente forme para o desemprego. Concordo, né? Excelente iniciativa. O setor portuário, por exemplo, ele tem ampliado, né? O porto tem batido recordes e recordes, né? Nos últimos 10 anos dobrou a sua capacidade. A expectativa é que até 2020, 19 mil empregos sejam criados só no setor portuário. Temos dados também junto com a própria equipe do Oswaldo Kawakami. Nós tivemos um workshop recentemente em março, onde participaram as universidades aqui da região. E um número que foi nos apresentado foi que nos próximos 4 anos, empregos direto para a Petrobras, nós teremos a contratação de 2.500 pessoas, onde dessas 2.500 pessoas, 70% devem ser profissionais de técnicos de nível médio, né? E mais ou menos 23% profissionais de nível superior. Quando você fala técnico de nível médio, é aquele técnico que passa pelo Senai, por exemplo? Passa pelo Senai, seja nas formações de eletroeletrônica, automação industrial com ênfase em instrumentação e controle de processos, o técnico de redes de computadores, o técnico de portos, que foi realmente um lançamento da Escola Senai aqui em Santos, para poder atender o setor portuário. O curso começou em 2012, né? Foi realmente com o foco de atender esse setor. O Senai, aqui na região, vai inaugurar em 2016 um grande centro de tecnologias para o setor portuário e o setor de petróleo e gás.
justamente para a gente poder realizar o sonho do santista de trabalhar aqui na região, sem a necessidade de subir e descer todos os dias para São Paulo, capital. Que ano é isso, Daniel? 2016. Já está em construção, já tem o terreno, é ampliação na ponta da praia? Já tem. Nós vamos construir no prédio, no endereço de origem, ali na Avenida Almirante Saldanha da Gama. Atualmente, nós já estamos atuando em 2 prédios provisórios, né? Estamos aqui com uma unidade na Vila Matias, na Rua Brás Cubas, Sim. E um outro prédio localizado na ponta da praia mesmo, na Rua República do Equador. O prédio de origem da Almirante Saldanha da Gama ele foi desocupado, já está em fase de demolição, temos projeto executivo já tudo validado, devemos começar a construção a partir do final do ano. O investimento da ordem de 110 milhões, sendo 80 milhões em obras e 30 milhões em máquinas e equipamentos, para a gente ter uma formação de excelência, um centro de referência mundial para o setor portuário, o setor de petróleo e gás. Daniel, eu estou muito feliz em conhecê-lo e ouvi-lo, porque todas essas informações elas são altamente positivas e animadoras para a nossa região. Apesar de que em 2016 eu gostaria que já tivesse pronto esse prédio, mas a gente sabe que demanda de projeto, demanda de autorização e não é tão fácil como nós gostaríamos. O telespectador, Daniel, ele é assim, ele tem pressa, por quê? Porque há muito tempo a gente vem ouvindo, né, que essa região vai se tornar próspera, que nós vamos ter o boom, o pré-sal, e até agora a gente não vê. Então, com você trazendo essas informações, o próprio Oswaldo da Petrobras que já esteve aqui, nós estamos aguardando um agendamento com o presidente da Codesp, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, o Angelino Caputo. Se não me engano, ele vai estar ainda essa semana no jornal Enfoque, do meu amigo Chico Lascala, justamente para que a gente possa trazer essas empresas e, através dos seus representantes, e você é um deles, dar essas boas novas à nossa região. Porque nós temos algo cultural que me preocupa. O brasileiro, ele não desperta muito. Ah, depois da Copa eu vejo. Ah, depois eu vejo. Ó, está aqui o meu currículo. Vê se tem alguma coisa para mim, qualquer coisa tu me liga. A gente tem que ir atrás, tem que buscar. E o Senai, ele promove essa oportunidade através de cursos que são respeitadíssimos. Qual a ligação que o Senai tem com o Ciesp e Fiesp? O Senai, os recursos são oriundos do Sistema Indústria, mantido pelo Sistema Indústria, administrado pelo Sistema Indústria. Então, no âmbito nacional, né, o Senai ele é gerido pela CNI e nos diversos estados pelas federações, Fiesp, Ciesp. Então, faz parte da equipe gestora do Sistema Indústria vinculado ao Senai. O que eu me lembro muito, Daniel, nós estamos conversando com o Daniel Divino Rodrigues da Silva, ele é coordenador técnico do Senai, inclusive quem falava muito isso era o nosso sempre deputado Gastone Rigg, que às vezes o aluno fica 10, 11 anos na escola, eles terminam o ensino médio, ele presta o vestibular e ele sai sem nenhum tipo de qualificação. E muitas vezes os pais, o que eles querem é que o filho saia pelo menos do período escolar com um curso técnico ou preparado para fazer uma faculdade. E o Senai acaba ocupando esse espaço importantíssimo. Mas existe dificuldade? Como saber que existem cursos abertos? Esses cursos são mensais, são semestrais, são anuais? Está aberto a toda a população? Ele tem algum custo, Daniel? Eu gostaria de saber mais sobre os cursos do Senai. Os cursos do Senai, nós temos diversos programas de capacitação, eles são ofertados ao longo de todo o ano. Os cursos técnicos de nível médio nas áreas de eletroeletrônica, informática, instrumentação e portos, nós temos entradas anuais, sempre em janeiro, e os alunos passam por um processo de seletivo, onde as inscrições para esse processo seletivo acontecem em meados de outubro, né, para esses 4 cursos. Fora isso, nós temos vários programas de qualificação profissional, em 12 áreas tecnológicas diferentes, são mais de 50 tipos de cursos, onde as pessoas podem procurar o setor de atendimento da escola ou através do site santos.sp.senai.br. De novo? santos.sp.senai.br. Ótimo. Lá tem todas as informações relacionadas à programação, aos cursos. Nós temos esses cursos da área de eletroeletrônica, informática, automação, refrigeração, logística portuária, tratando tanto da parte de suprimento, distribuição, gestão, enfim. Basta acessar o site e verificar esses programas. Esses cursos nós temos, muitos deles, os cursos técnicos são totalmente gratuitos.
os cursos técnicos, os programas de qualificação básica, muitos deles ou são ofertados com gratuidade, dependendo da situação necessária de formação. Nós temos programas específicos para atender aquelas pessoas que estão numa situação de baixa renda e precisa se inserir o quanto antes no mercado de trabalho. São os cursos de curta duração, com carga horária no máximo de 160 horas, que permite uma inserção rápida no mercado de trabalho. Sim. E temos aqueles cursos que são ressarcidos, né, que acontecem principalmente no período noturno, para atender as indústrias de base aqui da região. E, Daniel, o que é interessante também é que quando você fala, você procura preencher uma vaga de emprego e você tem uma qualificação do Senai, a aceitação é a melhor possível, né? Sim, sim. Graças à qualidade do ensino, à preocupação e o zelo para poder desenvolver esses programas, né? O Senai, quando cria uma oferta de educação profissional, ela sempre está focada e alinhada com uma demanda de mercado, Douglas. Isso é importante colocar para você, por quê? Porque isso é que garante o sucesso do nosso aluno egresso, né? Aquele que termina o curso do Senai e vai procurar o seu emprego. Por que ele consegue emprego? Porque a oferta de educação profissional, no momento que ele começou a fazer aquele curso, necessariamente as empresas estão precisando daquela mão de obra qualificada. Então, nós não formamos para o desemprego. E, sem dúvida, o curso técnico, esses cursos de qualificação, é o caminho mais rápido para ingressar no mercado de trabalho. Então, as pessoas que estão fazendo a educação geral, lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, necessariamente precisa fazer um curso profissionalizante o quanto antes para que ela possa ter o quê? O ingresso mais rápido no mercado de trabalho e, a partir daí, trabalhando, gerando renda, conseguir dar sequência nos seus estudos através dos cursos de nível superior. Excelente, Daniel. Nós temos algumas perguntas, mas eu vou chamar o intervalo e, na sequência, a gente continua conversando com o Daniel Divino Rodrigues da Silva, que é o coordenador técnico do Senai em Santos. Eu volto rápido.